Abramos nossas Bíblias no texto de Apocalipse, capítulo 3. Nós iremos fazer uma exposição do verso 7 até o verso de número 13. Hoje nós iremos ouvir sobre a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, do verso 7 até o verso de número 13. Todos acharam? Amém? Imagine, irmãos, alguém parado diante de uma porta fechada. Imagine aí comigo, alguém parado diante de uma porta fechada. Essa pessoa bate, tenta girar a maçaneta e nada acontece. Do outro lado, há algo que ele deseja, uma resposta, uma oportunidade, um sonho que tanto esperou. A vida é cheia dessas portas, sonhos que não se realizam, caminhos bloqueados, orações aparentemente sem respostas. E nesse momento, irmãos, a nossa alma quer tomar o controle. Botamos a mão na maçaneta, tentamos abrir e nada acontece. Tentamos destravar o que está do outro lado e nada prossegue. E então o nosso coração quer tomar o controle, quer tomar a parte, quer tomar a frente. Mas nós precisamos entender nesse sentido, que a mão que segura a chave das portas da vida é Cristo Jesus. Isso é uma coisa que nós não percebemos sempre que tentamos abrir a maçaneta e ela não se abre. Esse Cristo, ele é o santo e verdadeiro, aquele que o texto de hoje vai dizer que fecha e ninguém abre, e que abre e ninguém fecha. Então, saber dessa ideia para todos nós é fundamental, e isso muda tudo. Porque nesse caso, na vida cristã, não há azar, e também não há acaso. Tudo que acontece na vida cristã é apenas governo soberano de Cristo Jesus. E o mais impressionante, irmãos, é que esse Cristo não busca os fortes. Esse Cristo, ele busca os fiéis. A igreja de Filadélfia, nós veremos que era uma igreja pequena. E uma igreja totalmente sem tanta influência. A igreja de Filadélfia, pequena e sem influência, Cristo escreve dizendo: conheço as tuas obras. Ele dirá que verá o anônimo, ele diz que verá o cansado, ele diz que verá o crente que permanece firme mesmo quando ninguém está aplaudindo. O texto que nós leremos hoje nos mostra que a vida cristã não é sobre ter força, não é sobre ser grande, mas é sobre ser fiel ao Rei das portas. Leiamos juntos o texto sagrado. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste as minhas palavras e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o nome, sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade, do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra revelada a cada um de nós. Nós somos privilegiados em entender e compreender todo o plano da redenção. E aqui estamos nós diante do texto sagrado, carta escrita à igreja de Filadélfia,
mas também, Senhor, queremos nos apropriar das lições, das verdades que serão extraídas desse texto. Fala aos nossos corações, cria expectativas para te ouvirmos. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Na carta anterior, irmãos, que nós vimos endereçada à igreja de Sardes, nós vimos uma grande acusação de Cristo contra aquela igreja. Aquela comunidade, ela tinha a fama de estar viva, mas aquela comunidade estava morta. Era uma igreja que vivia de aparência religiosa, que fazia muitas obras, fazia muita coisa, mas como falei para vocês, era como se fosse uma série de The Walking Dead. Não era ficção, mas era algo totalmente real. Uma igreja rica, em um lugar praticamente inalcançável, que foi assaltada 2 vezes pelo inimigo. Revela ao mesmo tempo a mesma ideia da igreja de Sardes. Por descansarem, por baixarem a guarda, Satanás pôde entrar no meio deles e eles assim viverem de acordo com essa vontade. Em contraste, Filadélfia recebeu uma carta de elogio e de encorajamento. A cidade de Filadélfia era um centro missionário situado numa região sujeita a frequentes terremotos. Guardem essa ideia. A cidade de Filadélfia era um centro missionário situada numa região sujeita a terremotos. O povo então aqui vivia com medo dos tremores e das ruínas. E eles fugiam constantemente das suas casas e se voltando então para lugares mais distantes dos terremotos. Cristo, conhecendo o contexto da cidade onde a igreja estava inserida, ele promete à sua igreja que o vencedor será a coluna do templo do meu Deus e daí jamais sairá. Se Filadélfia era uma igreja instável por conta dos terremotos, Cristo está prometendo ao vencedor que ele seria uma coluna estável. Percebam os trocadilhos. E percebam Deus fazendo uma leitura do contexto cultural em que a igreja estava inserida. Uma promessa de estabilidade que Deus está garantindo a eles e uma promessa de estabilidade eterna. Essa cidade, irmãos, era a porta também entre Lídia e Frígia. O que explica a expressão do texto: tenho posto diante de ti uma porta aberta. Que é justamente a ideia de uma porta aberta para o avanço missional, para o avanço da evangelização. Então Cristo escreve a essa igreja para afirmar que a fidelidade e não o tamanho ou o prestígio é o que move as portas do reino de Deus. Enquanto Sardes dormia, Filadélfia estava avançando a todo vapor. Enquanto uns tinham o nome de vivo e estavam mortos, outros, mesmo com pouca força, eram mantidos vivos pela fidelidade do Senhor das portas. Diante disso, nós veremos hoje que Cristo recompensa a fidelidade perseverante. Cristo recompensa a fidelidade perseverante. E como que Cristo demonstra nessa passagem que recompensa a fidelidade perseverante da sua igreja? Ele fará isso em primeiro lugar, ele mostra isso em primeiro lugar, mostrando que a igreja, que é ele quem governa com autoridade soberana. Cristo governa com autoridade soberana. O texto começa para a gente com uma apresentação majestosa de Cristo, mantendo assim as estruturas de todas as cartas. Cristo começa se apresentando. E como é que ele se apresenta à igreja de Filadélfia? Verso 7 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O Senhor está se apresentando aqui nesse sentido, não como mais um líder espiritual da história, assim como foi Davi, e que nós estudaremos mais à frente nas quartas-feiras sobre a aliança feita com Davi. Mas aqui tem tudo a ver justamente com a aliança. Ele está se apresentando como aquele que detém o governo absoluto sobre o reino de Deus. Porque ele é aquele que está sentado sobre o trono de Davi. Promessa de Deus feita em aliança a Davi, dizendo que o seu trono nunca teria fim. É assim que ele está se apresentando. Como o santo, separado de todo pecado e imperfeição, não como um rei imperfeito, não como um rei falho, mas como um rei perfeito e verdadeiro. E isso traz a ideia de que ele está se mostrando num sentido autêntico, confiável e real.
um rei verdadeiro, confiável, que está sentado no trono. Nessa perspectiva, ele não é mais uma sombra, como nós temos no Antigo Testamento. Ele não é uma sombra de uma promessa futura. Ele é a realidade plena da fidelidade divina e do cumprimento da aliança de Deus com Davi. A expressão então que ele usa, dizendo que é a chave de Davi, essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, essa expressão remete justamente ao que está no texto de Isaías 22, onde o servo Eliaquim recebia autoridade sobre o palácio real. No contexto apocalíptico do que nós estamos estudando, essa imagem revela que Jesus é o mordomo messiânico do reino, ou seja, o rei que decide quem tem acesso à comunhão com Deus e às bênçãos desse reino. A ideia é que ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha caminhos que ninguém pode forçar. Isso traz a ideia da chave de Davi que está em suas mãos. E isso não fala apenas da soberania sobre a salvação, mas também sobre as oportunidades que ele mesmo dá à sua igreja para promover a evangelização no lugar onde eles estão inseridos. Mais uma vez, a porta aberta, como explica J. Kabili, é tanto a entrada na presença divina quanto a missão que Cristo concede ao seu povo. É a oportunidade de testemunhar, de servir e de avançar sem medo algum. No verso 8, Cristo então elogia a igreja de Filadélfia, dizendo o seguinte: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante aqui o contraste do que Cristo está dizendo a essa igreja. Em primeiro lugar, ele está colocando uma porta aberta diante dessa igreja. Que porta aberta é essa que ele está colocando diante dessa igreja? Mais uma vez, é a porta para a evangelização, é a porta para a salvação. Como falei no início, essa cidade estava entre Frígia e Lídia, então o acesso era muito mais prático para evangelizar. Eles estavam no lugar estratégico para a evangelização. Então ele está dizendo que colocam uma porta aberta diante de vocês, uma porta aberta para a evangelização, para a salvação. Mas em contrapartida, ele também está falando aqui um contraste sobre características dessa igreja. Eis que tem pouca força, eis que vocês são pequenos, não tem expressão numérica, aparente. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. O elogio de Cristo Jesus vai justamente e vai contra o que nós estudamos a igreja de Sardes. Uma igreja que tinha uma aparência de estar viva, mas que estava morta. A ideia era de uma igreja produtiva, de uma igreja que trabalhava, de uma igreja florida, de uma igreja cheia, mas que estava morta. Mas a essa igreja ele está dizendo: eu sei que vocês têm pouca força, pouca expressão, são pequenos, mas vejam a qualidade desse pequeno grupo. Não negastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa pequena igreja não possuía nenhuma influência política. Essa pequena igreja não possuía nenhum poder econômico, financeiro. Vivia em uma cidade que tremia sobre o peso dos terremotos e de todas as pressões religiosas, tanto internas como exteriores. Mas está claro aqui que Cristo não busca grandezas humanas. Ele se agrada de fidelidade humilde. Ele vê então para além do tamanho da congregação. O texto está deixando claro para a gente que o que Cristo almeja e o que ele valoriza é a perseverança silenciosa. É o que está no íntimo. Enquanto o mundo mede grandeza por números, Cristo aqui está medindo grandeza por obediência. Não basta ser grande aparentemente. Vocês precisam ser obedientes. É como se ele dissesse: vocês são fracos aos olhos dos homens, mas são fortes aos meus olhos. Essa palavra traz conforto e desafio. A igreja fiel é aquela que confia nas decisões de Cristo, mesmo quando não entende os caminhos que ele abre ou fecha.
Há portas que ele fecha para nos proteger, e há portas que ele abre para nos santificar. A fé madura, então, ela entende, ela aprende a descansar na sabedoria divina do nosso soberano Senhor, e nos faz compreender tranquilamente que Ele é o Senhor das portas, e todos nós somos apenas os servos que esperam junto à fechadura da graça. Traz, irmãos, clarezas para todos nós, de que Deus não perdeu o compasso, Deus não perdeu as estribeiras, Deus não perdeu o fio da meada da sua igreja, porque é Ele quem abre e fecha. Então percebe, irmãos, que o texto diante de nós é um espelho em que Cristo reflete seu governo sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos da vida, da pequena coisa até a maior. Ele está se apresentando como aquele que é santo, verdadeiro, como rei que tem a chave de Davi em suas mãos, e trazendo a expressão que ele é aquele que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre. De cara, essa verdade desarma todo o nosso orgulho. Porque quantas vezes nós queremos controlar o amanhã? Quantas vezes nós queremos decidir o que fazer? Quantas vezes nós trememos diante das portas fechadas, como se elas significassem rejeição da parte de Deus, apatia da parte de Deus? O Senhor de Filadélfia nos ensina que a porta certa é aberta pela mão certa, e essas mãos têm marcas de cravos. Porque a soberania de Cristo não é fria, a soberania de Cristo, ela é redentora. Todos os seus propósitos é para a salvação. Ele abre os céus aos que estavam excluídos e fecha o inferno aos que confiam no seu sangue. Quando nós confiamos nesse rei, logo todos nós, como igreja, não vivemos ansiosos. Vivemos obedientes em saber que esse Cristo, que tem a chave de Davi em suas mãos, está onde ainda não chegamos. Essa palavra, irmãos, também confronta os corações autônomos nessa noite. Há pais e mães que tentam forçar o destino dos seus filhos e de suas filhas. Há pastores que medem sucesso por números, jovens que acreditam que seu futuro depende de todas as influências humanas. Mas Cristo, com sua voz firme, declara: tens pouca força, contudo guardastes a minha palavra. Então perceba o que está acontecendo no texto. A ideia então de Cristo Jesus para a sua igreja não é que tenhamos e coloquemos o nosso coração numa perspectiva autônoma de que nós conseguimos, de que nós podemos, e é pela força do nosso próprio braço que nós iremos avançar. Muito pelo contrário, o que Cristo exige da sua igreja, elogia essa igreja, é uma igreja que guardou a sua palavra, ou seja, uma igreja que obedeceu o Senhor até as últimas consequências, uma igreja que não negou o nome de Cristo por meio das suas atitudes, pequena, mas cheia de significado, pequena, mas como a ideia de quem entendeu o rei que domina e governa sobre ela. Ele não precisa de super-homens, mas de homens fiéis. O pecado aqui que nós podemos tratar do nosso coração é o controle disfarçado de prudência. Nós queremos sempre nos antecipar com coisas que poderiam acontecer. E pensamos, é prudente, mas na verdade é pecado de controle. É medo de depender de Deus, é medo de depender do amanhã, é medo do seu governo, é desconfiança da sua soberania, é achar que Ele é um Deusinho e que Ele não está sentado no trono de Davi para sempre. O que é que nós fazemos? Nos colocamos no seu lugar e achamos que podemos controlar a nossa história. É o coração que confia muito mais nas portas terrenas do que na vontade do Senhor. Então a doutrina da soberania divina nos chama a descansar na ideia de que se Ele reina, eu posso esperar no meu Redentor.
Se de fato é verdade que Ele está reinando no trono de Davi para sempre e detém a chave de Davi nas mãos, eu posso esperar as suas respostas, eu posso esperar o tempo certo, eu posso esperar a resposta das minhas orações. Se Ele abre, ninguém fecha, se fecha, ninguém abre. A cruz é evidência disso. Enquanto o inferno julgava ter fechado o túmulo, Cristo estava abrindo as portas da vida no terceiro dia. Lembre-se dos discípulos no caminho de Emaús, andando, chutando coco pela praia, desesperados, desesperançosos. E do nada Cristo se aproxima. Do que é que vocês estão conversando? De Cristo. Ele disse que eles contaram tudo. Eles contaram tudo, e a ideia é que eles sabiam de tudo. Mas percebam a dificuldade em crer na prática. Porque uma coisa é sabermos dessa verdade. Outra coisa é colocarmos essa verdade em prática. Quando vêm as tribulações, quando vêm as faltas, quando vem o sofrimento. Então, nós vimos isso. Enquanto o inferno comemorava o túmulo fechado, a derrota do Cristo, Cristo estava abrindo as portas da vida ao terceiro dia. Percebem? Se confiamos que Cristo está reinando, nós esperamos. Nós esperamos. E quando o Espírito aplica essa verdade, a ansiedade se curva diante dele. Ele ensina ao pai inquieto a orar e esperar, a esposa cansada a continuar firme no bem, ao trabalhador pressionado a obedecer mesmo quando tudo parece em desvantagem. Deus governa nesse sentido meios e fins e não deixa nenhuma das suas ovelhas perdidas, porque todas estão sob o cuidado do bom pastor. A verdadeira fé ela não é passividade, é submissão ativa. A verdadeira fé ela nos induz a orar. A verdadeira fé, ela nos induz a trabalhar, e a verdadeira fé, ela nos induz a confiar nesse Deus. Então, se hoje alguma porta está trancada, adore ao Deus que está segurando a chave do outro lado. Se alguma porta está fechada, adore ao Deus que segura a chave do outro lado. E se Deus pôs diante de você uma porta aberta para pregar o Evangelho e promover salvação aonde você está, não seja omisso. Entre. Aproveite as oportunidades. Porque muitas vezes a nossa limitação é o lugar onde o poder de Deus pode se manifestar. Lembre do que o texto fala acerca dessa igreja. Tens pouca força, mas não negastes a minha palavra. Cristo recompensa a fidelidade perseverante, e vimos que, segundo o texto, ele faz isso em primeiro lugar, mostrando que governa com autoridade soberana, e nos mostrará em segundo lugar que ele faz isso preservando os seus fiéis na provação. Jesus continua falando no verso de número 9. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. William Hendrickson, comentando este versículo sobre sinagoga de Satanás, ele diz que Jesus chamou a assembleia dos judeus de sinagoga de Satanás. Porque os judeus se orgulhavam de ser um povo eleito com o qual ele tinha feito uma aliança. Mas Jesus aqui nesse texto dá a entender que eles perderam o privilégio que tinham de ser chamado o seu povo. Tornaram-se então instrumentos nas mãos de Satanás, que como seu soberano os usou para minar e, se possível, destruir a igreja de Cristo Jesus. Isso é muito claro quando nós lemos o texto de Atos, e eu acredito que na pregação de Pedro, ele acusa os judeus disso. Vocês que crucificaram Cristo Jesus, os judeus. E essa é a ideia aqui. Por isso que Jesus está chamando os judeus aqui de sinagoga de Satanás, assembleia de Satanás.
Eles não rejeitaram apenas Jesus, mas também todos os seus seguidores. E assim, diretamente, eles reconheciam Satanás como o seu Senhor, por estarem se opondo a Cristo Jesus e se opondo à obra de Cristo Jesus. É por isso que Jesus os chama de mentirosos, pois já não tinham mais o direito de se chamarem povo de Deus. A estes judeus, a sinagoga de Satanás, a assembleia de Satanás, quando ele diz: eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés e reconhecer que te amei, ele está dizendo que fará com que a sinagoga de Satanás, esses judeus, se prostrem aos pés ali da igreja dele e façam que eles reconheçam que o Senhor amou aquela igreja. Quer dizer o seguinte: isso está sugerindo que as promessas de Deus feitas a Israel agora foram repassadas para os seguidores de Jesus. Evidentemente, não são todos os judeus que perdem seu direito por amor a Deus. Sabemos de alguns judeus que se converteram. Paulo é um exemplo disso. Todos aqueles que se arrependem e se voltam para Ele continuam sim a experimentar todo o favor divino de Cristo Jesus, pois eles são o povo da aliança de Deus que foi redimido por meio de Cristo Jesus. E então ele continua no verso 10, dizendo o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O que nós temos então aqui nesse texto, no verso 10, é uma promessa de perseverança, não de escapismo, de que o Senhor tiraria-nos da tribulação ou da provação. Cristo não está aqui por meio desse texto prometendo que pouparia a sua igreja das tempestades, mas que permaneceria com a sua igreja dentro da tempestade, no meio do furacão. A expressão aqui, guardar na hora da provação, não significa ser removido do sofrimento, e sim ser protegido espiritualmente enquanto o sofrimento acontece. Essa é a ideia do texto. E essa é a grande diferença, irmãos, entre os que têm Cristo e os que não têm. Ambos passam por lutas, mas apenas os fiéis em Cristo Jesus são guardados dentro da sua luta. A relação é condicional na forma mais graciosa da essência. Porque guardastes, eu te guardarei. A ideia então aqui não é uma troca, porque você está guardando, eu vou guardar. Não coloca então a conta no nosso mérito. Não soma aquilo que fazemos. Não é uma troca, é uma reciprocidade pactual. O mesmo Cristo que exige perseverança é aquele que produz perseverança nos santos. Essa boa ação é o próprio Cristo que produz em nós. Ele guarda os que o aguardam, não por mérito, mas porque eles são seus. É a aliança da graça em ação. Reciprocidade pactual. Entendendo a aliança que Deus fez conosco, nós nos guardamos e guardamos a nossa fé. E em contrapartida, Ele também nos guarda. No verso 11, então, ele traz um alerta. Venham sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao mesmo tempo que Cristo está dizendo, venham sem demora, está trazendo aqui a ideia para a gente de que há algo repentino. Traz a ideia de preparação. Venham sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso aponta, irmãos, para o aspecto escatológico da perseverança. A coroa aqui para a gente não é símbolo de realeza, mas da vitória. É o prêmio dos que mantêm a fé até o final. Essa coroa é o prêmio dos que mantêm a fé até o final. É como se Jesus dissesse o seguinte para essa igreja: eu sei que é difícil, porque vocês são pequenos, mas mantenham-se firmes. Não abandone aquilo que é teu. A coroa já conquistada. A coroa já conquistada. A fidelidade nesse sentido traz um alerta para a gente, mostrando que não é um sentimento momentâneo. A fidelidade a Cristo Jesus é uma caminhada longa, tecida de lágrimas, paciência e também de esperança.
Perseverar nesse sentido é o que Cristo está pedindo, para que conservem o que tem, para que ninguém tome a coroa. É um ato de amor contínuo a Cristo. É um testemunho diário que Ele vale mais do que qualquer conforto, vale mais do que qualquer status de aceitação do mundo. Em tempos em que muitos desistem da fé por não suportarem o peso da rejeição, esta promessa é vital. Cristo não apenas nos chama a resistir, Ele nos preserva na resistência. Você percebe que todas as vezes que Cristo está trazendo alerta à sua igreja, pedindo para conservar, na carta de Sardes pedindo para fortalecer, Ele está sempre dando os meios necessários para a igreja. Porque guardastes, eu guardarei. Conserva o que tens. Conserva, guarda, preserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A graça, irmãos, não nos isenta das batalhas, mas a graça nos garante vitória nas batalhas. Com Cristo e por causa de Cristo. O que nos faz permanecer, então, não é a força da nossa mão, como falei no ponto anterior, mas a firmeza da mão que nos sustenta. Não é a força do nosso braço, mas é a força do braço de Deus que está conosco. Em tempos em que muitos desistem da fé por não suportarem o peso da rejeição, mais uma vez, esta é a promessa. Cristo não apenas nos chama a resistir, Ele nos preserva na resistência. Quando Cristo diz, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação, Ele está prometendo algo que todos nós, como crentes, precisamos ouvir. E é muito claro isso para a gente. E isso precisa ficar claro para nós ao sairmos daqui. Ele promete algo que precisamos deixar claro ao nosso coração. Ele promete que Ele não nos livra das provações, mas Ele nos guarda dentro das provações. Nesse sentido, a fidelidade não é prêmio, é fruto da graça de Deus. Não somos fiéis por causa dos nossos próprios esforços, mas porque pela graça de Deus, Ele nos capacita, nos guarda e nos dirige para sermos fiéis a Ele. A doutrina da perseverança dos santos não é sobre gente teimosa, é sobre um Salvador que nunca larga a mão dos seus. Essa é a ideia. Ele guardará a fé de quem o guarda. A prova não é sinal de abandono nesse sentido, é o campo onde a fidelidade se aperfeiçoa. Os momentos que mais temos para provar a nossa fidelidade são nas provas, é nos perrengues. Como que nossa fé seria testada se não passássemos por deserto? Como que Adão seria testado se não passasse pela prova? Como que Cristo seria testado se não passasse pelo deserto? Então Cristo não nos isenta das batalhas. Muito pelo contrário, no mundo terão aflições. Mas qual é a garantia dele para todos nós? De que Ele estaria conosco no olho do furacão. A mesma mão que abre portas é a que nos sustenta quando o chão está tremendo. Lembra do que eu falei do contexto da igreja de Filadélfia? Era uma cidade que, vez ou outra, tinha alguns terremotos. E que os irmãos passavam por dificuldades por meio disso. Iam para longe para não perder suas casas, seus bens, suas conquistas. Mas veja o que Cristo está dizendo para essa igreja. A mesma mão que abre portas é a mesma que nos sustenta quando o chão está tremendo. Mas essa promessa, irmãos, confronta nossos refúgios falsos. O pecado aqui é a fuga. Nós queremos fugir da dor, nós queremos fugir da confrontação, nós queremos fugir da disciplina, como se fidelidade fosse conforto. Nós somos expert em fugir. Estamos sempre querendo fugir, não queremos encarar os problemas, não queremos encarar as dores, não queremos encarar as tribulações, as provações. Estamos o tempo todo querendo fugir. E o que é que fazemos para fugir? Nós fugimos para o entretenimento, nós fugimos para as relações, nós fugimos.
mas não encaramos aquilo que Deus colocou para cada um de nós vivermos. Não encaramos. Para fugir das provações ou dificuldades da vida, nós entramos em ciladas difíceis de sair. Difíceis de sair. A incredulidade faz acordos com o pecado. Porque, mais uma vez, a falta de confiança em Deus é incredulidade de que Ele está no trono, reinando sobre todas as coisas. Então, essa incredulidade faz com que todos nós façamos acordos com o pecado. E nesses acordos com o pecado que nós fazemos, fugindo das realidades da vida, nós pensamos, é só mais uma vez, ninguém vai saber. Eu preciso aliviar a pressão daquilo que eu estou vivendo. Mas Cristo aqui está nos chamando à perseverança. Ele diz, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A coroa, como falado para vocês, é a glória que guarda quem não negocia a verdade. E o Evangelho de Jesus é claro, Jesus suportou a hora suprema da provação, o Calvário, para que nossas provações não fossem destrutivas. A ideia é que Cristo venceu o desespero para que pudéssemos vencer o desânimo. O Espírito Consolador, fiel, nos ensina a resistir, não pela força da carne, mas pela lembrança de que o amor de Cristo é mais forte do que qualquer sofrimento que nós venhamos viver. Por isso, queridos irmãos, quando a provação vier, e ela virá, pode ter certeza disso, não perca o que tem, trocando a fidelidade por atalhos. Não perca o que tem, trocando a fidelidade a Deus por um prato de lentilhas. Não vale a pena. Não negocie a sua fé. Não negocie aquilo que você crê. Não negocie o seu Deus. Não negocie. A ênfase é persevere, em caixa alta, negrito, itálico e sublinhado. Persevere, não negocie o que tem, porque quem te guarda é fiel. Cristo recompensa a fidelidade perseverante. Nós vimos que, segundo o texto, ele faz isso em primeiro lugar, mostrando que governa com autoridade soberana. Em segundo lugar, ele faz isso preservando os seus fiéis nas provações. E em terceiro lugar, ele faz isso recompensando os seus com estabilidade e honra. Nós chegamos então agora no clímax da carta, a recompensa do vencedor. Mais uma vez, a estrutura das cartas é a mesma. Sempre no final o Senhor está dizendo, ao vencedor darei. Cristo apenas não exige perseverança, fidelidade, mas Ele nos coroa com bênçãos eternas, promessas eternas. Veja comigo o que diz mais uma vez o verso do número 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Veja, mais uma vez, a cidade de Filadélfia sofria constantes terremotos. Os irmãos dessa cidade sofriam por causa dos terremotos. Muitos estavam morando fora da cidade dos muros por medo dos tremores que estavam dentro daquela cidade. Então, ser uma coluna era uma imagem perfeita daquilo que essa igreja não tinha. Porque por causa dos terremotos, nenhuma coluna ficaria de pé. Então, ser uma coluna aqui, pelo que Cristo está prometendo, era a imagem perfeita daquilo que eles não tinham. E é isso que Cristo está garantindo para eles. Ao vencedor eu darei estabilidade. Essa coluna aqui é estabilidade, jamais haverá tremor, jamais sofrerá perda. Ao vencedor darei a coluna estabilidade. Cristo promete a essa igreja uma segurança que nenhum abalo pode destruir. No templo celestial, os fiéis se tornarão como colunas eternas. É a ideia de que eles estarão firmes para sempre na presença de Deus, sustentando e adornando o santuário da graça.
Nesse sentido aqui, para essa igreja, não há mais fuga para lugares distantes por causa das provações. Não há mais medo, não há mais ruína. O que é que Cristo está garantindo a eles? Permanência. Vocês permanecerão para sempre nessa cidade, serão colunas sem medo algum. E o Senhor diz também a eles: gravarei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Cada nome é um selo de pertencimento. Em primeiro lugar, eles terão estabilidade. Em primeiro lugar, eles permanecerão. Essa é a ideia. Terão permanência. Mas agora Cristo está falando sobre o nome. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. O nome do meu Deus fala de propriedade divina. Gravarei nele o nome do meu Deus. Pertencimento. Propriedade divina. Estará gravado nele. O nome da cidade expressa para a gente cidadania eterna. Essas são as coisas que os vencedores ganharão. Estabilidade, serão coluna, estarão para sempre estáveis na presença de Deus, permanência perpétua. Depois terão o nome de Deus gravado, mostrando a propriedade divina, são propriedades de Deus. Depois terão o nome da cidade, expressando então a ideia de cidadania eterna. E o meu novo nome, o nome de Cristo, revelando união pessoal com Ele. É como se o próprio Salvador dissesse: vocês me pertencem completamente ao Pai, à cidade e a mim. Vocês me pertencem completamente. Quem? Os vencedores. Vocês me pertencem completamente ao Pai, à cidade e a mim. No mundo, os crentes de Filadélfia eram rejeitados da sinagoga, excluídos da vida pública, mas aqui recebem o selo da verdadeira comunidade celestial. Essa promessa de nome e estabilidade é o oposto do que a cidade de Filadélfia oferecia. Filadélfia havia mudado de nome 2 vezes para agradar imperadores. O primeiro nome foi Neo-Cesareia, depois ganhou o nome de Flávia. Cristo está oferecendo para essa igreja aquilo que Filadélfia nunca teve, um nome que nunca muda, escrito não por decretos humanos, mas pela graça divina. O fiel que persevera, é honrado com aquilo que o mundo não pode dar, identidade eterna. O fiel que persevera é honrado com aquilo que o mundo não pode dar, identidade eterna. Um comentarista disse que a promessa responde ao anseio humano por segurança com a permanência divina. A promessa que Cristo está dando ao vencedor responde a todo anseio humano por segurança com permanência divina. Porque no final das contas, todos nós queremos e buscamos segurança. Essa promessa aqui sana, de uma vez por todas, todo o nosso anseio de estabilidade. Sana todo o nosso anseio de segurança enquanto estamos aqui. Sana todo o nosso anseio de reconhecimento, de identidade. Por fim, o verso 13 conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso, irmãos, não é apenas uma assinatura de Cristo no final das suas cartas. É um convite. Cristo fala pelo Espírito e fala a todas as igrejas. Cada promessa feita a Filadélfia ecoa hoje em cada coração fiel que ouve a palavra de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus continua chamando os frágeis à fidelidade, os desanimados à perseverança e os esquecidos à esperança. O vencedor é aquele que, sustentado pela graça, mantém firme aquilo que recebeu até o fim da vida. Vejam que Jesus prometeu: ao vencedor faloei coluna do templo do meu Deus, e daí jamais sairá. Essa é a imagem mais bela de estabilidade da igreja.
Essa é a imagem mais bela de estabilidade da igreja. Enquanto Filadélfia era uma cidade instável, eles estão sendo lembrados que terão um templo que nunca treme, que nunca se abala. E essa é a esperança que sustenta a igreja. É por meio dessa verdade que nós caminhamos. É fé na prática. É crer e obedecer. É ter a perspectiva de que se Cristo reina no trono de Davi, eu devo esperar. Porque o Evangelho é prática. Nosso coração é alimentado quando nós praticamos a nossa fé. Não quando ouvimos e fazemos ouvido de mercador. É essa esperança que sustenta a igreja. Não precisamos andar agoniados por estabilidade financeira, por estabilidade terrena. Precisamos trabalhar sim, mas descansar de que há uma promessa ao vencedor de estabilidade eterna na presença de Deus. O cristão que é fiel hoje ao Senhor, que não nega a sua palavra, nem nega o seu nome, será coluna firme amanhã diante dele. E sobre ele, Cristo escreve 3 nomes: o nome do Pai, propriedade eterna; o nome da cidade, cidadania celestial; e o novo nome de Cristo, união completa com ele. É a doutrina da glorificação tornada em poesia. O Deus que começou a boa obra, completará. O Deus que começou a boa obra, completará. Mas o texto também infere ídolos sutis do nosso coração. O desejo de aprovação humana, a busca por identidade fora de Cristo, a religião sem um Redentor, onde nós queremos ser salvadores de nós mesmos, onde nós queremos salvar aquilo que está perdido. O controle do amanhã, como falei no primeiro ponto. Há muitos que se dizem do povo de Deus, mas não tem o nome do Filho. Isso são sinagogas de Satanás. Religião sem Jesus, fé sem cruz, culto sem arrependimento. Sinagoga de Satanás. Cristo nos chama, irmãos, a abandonar os rótulos terrenos e a abraçar a identidade eterna. Se o nosso nome está gravado no livro da vida, se seremos colunas estáveis para sempre, se teremos o nome da cidade, o novo nome de Cristo, Cristo está nos chamando a abraçar a identidade eterna, a identidade celestial, e esquecer de todos os rótulos terrenos que nós estamos tentando acumular ao nosso nome. Porque ele foi desonrado para nos dar honra, rejeitado para nos dar aceitação. Hoje Cristo está à direita do Pai, intercedendo para que jamais esqueçamos quem nós somos. E o que é que nós somos? Filhos amados, cidadão da Nova Jerusalém, selados pelo Espírito Santo, com moradia estável, eterna, garantida. É o que somos, é o que temos. Quando essa verdade desce ao coração, irmãos, muda tudo. Na prática, os pais aprendem a amar sem precisar dominar. Esposos aprendem a servir sem exigir retorno. Jovens encontram sentido além das curtidas, e os idosos descansam sabendo que o seu nome está escrito no céu. A adoração pública, a obediência particular, o serviço oculto, tudo se torna um ensaio do templo eterno. Tudo se torna um ensaio do templo eterno. E o Espírito nos grava essa certeza: você pertence, você é amado, você é coluna. E essa aqui não é uma mensagem motivacional, coach. Não, é um evangelho. É a garantia de Deus a todos nós, é o que Cristo nos garante. É isso que Ele nos garante. Você pertence, você é amado, você é coluna. E se Deus te molda com golpes de provação, é porque te prepara para um lugar de glória.
se Deus nos molda com golpes de provação, é para nos preparar para um lugar de glória. Por isso, igreja, viva de forma digna do nome que recebeu, como temos em Efésios capítulo 4. Vivam de maneira digna da vocação da qual receberam. Cristo recompensa a fidelidade perseverante. Ele reina sobre as portas da vida, guarda nas horas da dor e nos sela para sempre com o seu nome. Nesse caso, não é a nossa força que garante o fim, é a fidelidade do Rei. E quando a Nova Jerusalém descer, os fracos que guardam sua palavra brilharão como colunas no templo. Até lá, guardemos, conservemos aquilo que temos. Perseveremos com esperança e esperemos por aquele que disse no texto: eis que venho sem demora. Talvez olharmos para a vida, vejamos muitas portas fechadas. E estamos aqui tentando abrir com a maçaneta o tempo todo. Estamos tentando com atroquês, com martelo, com marreta, abrir as portas que estão fechadas. Sempre que arrombamos as portas, percebe que nos ferimos? Por quê? Porque não descansamos que Deus está reinando no trono de Davi e não esperamos. Algumas que nós esperávamos que se abrissem, um sonho, uma cura, uma reconciliação, e outras que nós gostaríamos que nunca fossem fechadas, mas o Senhor fecha. A tentação da gente é pensar que Deus se esqueceu de nós. A tentação da gente é achar que Deus não está do outro lado. Mas a carta à igreja de Filadélfia termina nos lembrando o seguinte: a mão que segura a chave é marcada por cravos. A mão que segura a chave é marcada por cravos. Aquele que fecha, que abre e fecha, é o mesmo que foi pregado na cruz de Calvário. Se ele foi pregado na cruz de Calvário e passou por tremores, todos nós podemos confiar de que ele abrirá no tempo certo e fechará no tempo certo. Cristo não é um porteiro indiferente. Ele é o Rei que abriu o céu com o seu próprio sangue. Tudo que ouvimos hoje, irmãos, converge para uma só verdade. Cristo recompensa a fidelidade perseverante. Cristo recompensa a fidelidade perseverante. Ele abre as portas certas, preserva seus filhos nas provações e promete o nome eterno a quem o ama. Em um mundo instável, Ele é a rocha firme. Em meio a todas as perdas que enfrentamos, Ele é a porta da vida. Na dor que nós enfrentamos e sentimos, Ele é a mão que guarda. E um dia que se aproxima, um dia em que o nosso Rei vem, essa mesma mão se estenderá para nos conduzir à cidade que jamais treme, onde nenhum inimigo entra e onde ninguém mais sai. Estaremos seguros para sempre. Até lá, irmãos, todos nós confiemos, perseveremos e adoremos a esse Rei que vem para nos buscar. Porque o Senhor das portas é também o Cordeiro do trono, e todo aquele que nele crê jamais ficará do lado de fora. Foi o que o salmista escreveu a nosso respeito. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que qualquer habitações de toda Jacó. Gloriosas coisas têm se dito de ti, ó cidade de Deus. O salmista continua dizendo: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti. O que é que esse texto quer dizer? Que o Senhor fez uma cidade
para colocar os seus inimigos dentro. O Senhor construiu uma cidade para nós, seus inimigos. E o que é que ele diz acerca dessa cidade? O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. O Senhor ama a cidade que fez para todos nós morarmos. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor em resposta ao que ouvimos.